lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Vamos lá, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. É meio longo, mas é isso daí. São 2:30 da manhã. Todos estão dormindo. Teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, teus filhos estão todos dormindo. 2:30 da manhã. 3 horas da manhã. Até o cachorro que costuma ficar acordado, o gato que costuma ficar acordado também está dormindo. Estão todos dormindo. Menos você. Aí você fala assim, eu não posso ficar nessa situação, deixa eu dar um jeito aqui. E vou para a cama, vou tentar dormir. Aí você deita e você vira de um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. O que eu vou falar sobre um mal, e que um mal que atinge pelo menos 50% de toda a humanidade. A humanidade hoje tem na faixa de 7 bilhões de pessoas, 50%, metade é atingido por essa enfermidade chamada ansiedade. Esse que eu falei de não conseguir dormir é um sintoma. Tudo fruto, segundo um psiquiatra muito famoso no Brasil, Augusto Cury, a causa principal é uma síndrome que ele detectou, que ele descobriu, chamado SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. E atinge tanta gente. E por que eu fico preocupado? Porque eu percebo que a ansiedade é uma enfermidade que tem tirado o poder, tem impedido o avanço, tem causado coisas terríveis. Só isso que eu falei, só esse sintoma de ficarmos sem dormir ou dormirmos de uma forma incompleta, já é suficiente, querido, já seria suficiente. Só esse sintoma aí já seria suficiente para acabar com uma pessoa. Uma pessoa que não dorme, ela não recarrega as baterias. Ou uma pessoa que não tem uma qualidade de sono, ela não recarrega as baterias. A palavra de Deus diz que nós, em Cristo, teríamos vida. Mas não teríamos só vida, nós teríamos vida em abundância, ou seja, teríamos uma vida boa. Fala para o teu irmão assim, vida boa. Uma pessoa que não recarrega as baterias, ela perde ânimo, perde inteligência, perde criatividade. No nosso caso, cristãos, perdemos a espiritualidade, perdemos o discernimento. Uma pessoa, quando ela fica esgotada, ela perde prejuízos de várias ordens. A Bíblia, ela fala muito sobre esse assunto. Se você procurar no Google, no YouTube, sobre ansiedade, você vai ver que esse tem sido um assunto muito abordado por todos os pregadores, por todos os psiquiatras, por todos os psicólogos, por todas as pessoas que lideram, por exemplo, na área de empresarial. Por quê? Porque tem sido considerado a maior, ou a mais grave e a mais abrangente enfermidade dos nossos tempos.
O século 21 tem sido chamado, pelos estudiosos, de século da ansiedade. Quais são os sintomas da ansiedade? Como eu disse, insônia. Obrigado, querido. Insônia, pensamento acelerado, tendência a expressar o que tem mais grave. Fica aqui mais um pouquinho comigo aqui. Beleza. Logo menos. Tem a tendência de desembocar no que tem mais grave nas doenças psiquiátricas, que é a depressão. A ansiedade é um dos primeiros sintomas da depressão. Uma pessoa que tem a tendência de ansiedade, uma pessoa ansiosa, ela tem a tendência de desembocar ou de caminhar para uma futura depressão. Ou para síndromes do tipo pânico, síndromes de... Como que é aquele que a pessoa compulsiva? Que a pessoa fica com mania, com toque, transtorno obsessivo compulsivo. A ansiedade, querido, foi inventada pelo diabo. Antes da queda do homem, o ser humano não tinha esse problema de ansiedade. Satanás, ele lançou o primeiro pensamento ansioso, quando ele falou assim: será que é assim mesmo? Será que você não está fazendo mau negócio? Quando ele falou para Eva, será que você não está fazendo mau negócio? Será que você não poderia fazer um melhor negócio? A ansiedade tem sido responsável por N enfermidades, tanto psicológicas, emocionais, quanto psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que se expressa no físico, mas que tem origem mental, que tem origem da alma. Quantos aqui estão interessados nesse assunto? Alguns não dormem, aqui os sintomas, alguns não dormem. Tem outra forma também, alguns dormem e tem uma noite inteira de sono, porém acordam cansados. Quantos aqui já provaram disso? De dormir, de acordar cansado. Aliás, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós estamos com uma dor ou com uma enfermidade no estômago, no rim, no braço, no olho, no osso, nós não temos problemas, não temos vergonha. A gente vai no médico tranquilamente. O problema é quando nós temos doenças, ou estamos acometidos por doenças psicológicas, nós temos vergonha, nós temos medo. Porque existe um preconceito que diz o seguinte, que a pessoa está com um problema mental, ela não é uma pessoa espiritual, ela é endemoniada, ela é uma pessoa que não tem fé, não acredita em Deus. Mas, na verdade, isso não é verdade. Ansiedade é uma enfermidade, é o começo de uma enfermidade que pode desembocar em algo mais grave, mas que todo ser humano pode ser acometido. Cristãos, não cristãos, ateus, agnósticos, gnósticos, religiosos ou crentes fiéis. O problema é que quando nós temos preconceito contra uma enfermidade, nós não procuramos ajuda, e isso pode ser muito grave. Então, uma pessoa que dorme, acorda cansado, é que a cabeça dela, a mente dela, está sendo acometida por essa enfermidade chamada ansiedade. E a ansiedade faz com que a pessoa perca a qualidade do sono. Outro sintoma é que a pessoa tem angústia, uma inquietação constante dentro da alma dela. E se você pergunta para a pessoa assim, por que você está angustiado? Ela diz assim, ela pode até chegar nesse ponto e falar assim, eu estou angustiado.
Mas se você perguntar para a pessoa ansiosa se ela está angustiada, ela vai falar que sim. E se você perguntar por quê, ela muitas vezes não vai poder definir a causa. Porque muitas vezes ela não está sendo acometida, ela não está sendo vítima de nenhuma circunstância que justificasse tal sintoma. Muitas vezes ela está bem, está equilibradinha financeiramente, está bem de saúde, por enquanto, se ela continuar nesse caminho, ela vai começar a ter problemas em tudo quanto é lado do corpo. Mas é uma angústia que não dá para se descrever em palavras. Também, muitas vezes, a ansiedade é por conta de uma circunstância também. Porém, quem está sendo acometido de ansiedade, eu quero que você fique tranquilo que depois eu vou dar a solução, tá? Eu não sou que nem psiquiatra que fala assim, o problema é esse, né, toma Ritalina que acabou, né? Nada a ver. Aliás, quem toma Ritalina aqui, esse negócio é bravo. Então, muitas vezes é uma circunstância, mas qual a diferença quando a pessoa está triste, está tensa por causa de algum problema e a ansiedade? A diferença é que a ansiedade, ela superdimensiona o problema. E nós vamos vendo aí ao longo do que nós vamos falando. Ela não encara o problema exatamente da forma que ele é. A ansiedade faz com que as pessoas, vamos falar o português mais moderno daqui da quebrada, a pessoa viaja na maionese. Pessoas ansiosas têm uma tendência de viajar na maionese. Pessoas ansiosas têm uma tendência de imaginar coisas que não são reais. O desenvolvimento desse tipo de raciocínio ansioso chega a uma enfermidade psiquiátrica chamada esquizofrenia ou psicose. O que é o esquizofrênico? Esquizofrênico é assim, aquele irmão lá que está do outro lado da rua está falando mal de mim. Aí você fala assim, mas como você sabe, pastor? Eu estou ouvindo. Como assim? Você não está ouvindo? Eu estou ouvindo, ele está falando mal de mim. Aí fala assim, não, é revelação. Não é revelação não, é viagem mesmo. Aliás, o ansioso sempre ele pensa mal. Você nunca vai ver um ansioso pensando bem das coisas, pensando que vai dar tudo certo. O ansioso, ele tem uma tendência ao pessimismo. A ansiedade é uma angústia que fica incrustada dentro no âmago da alma de uma pessoa. Muitas vezes ela não é aparente. Muitas vezes você está diante de uma pessoa que está contando piada, está falando coisas engraçadas, ou uma pessoa aparentemente espiritual, mas lá no âmago, lá no fundo da alma dela, ela está sofrendo de uma forma cruel, desumana. E não vai demorar muito para que a pessoa comece a ser acometida de sintomas físicos, dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, dor na perna, picadas nos rins, N doenças. E ela pode se desenvolver mais ainda para enfermidades terríveis, autoimunes, ou para enfermidades de desenvolvimento de células fora de ordem, mais conhecida como câncer. Você sabe o que é câncer, querido? Você sabe o que é câncer? Câncer é quando algumas células do corpo da pessoa resolvem se manter autônomas, se manter jovens, se manterem em atividade plena,
sendo que já estava chegando a hora delas morrerem, e elas resolvem se recompor de uma forma desordenada e autônoma e fora da ordem do corpo. Na verdade, o câncer é uma expressão biológica de uma rebelião celular. É quando uma célula resolve crescer do jeito dela, quando uma célula resolve agir da forma dela e fazer metabolismo da forma dela, sem perguntar nada e sem colaborar com o corpo. Fala para o seu irmão aí, todo rebelde... Não, deixa quieto. É como se fosse um câncer dentro do corpo de Cristo. 99% de todo ato rebelde tem como origem a ansiedade. O ansioso fatalmente vai acabar se rebelando. Por quê? Porque ele é ansioso. Ele quer resolver as coisas. Ele não sabe esperar. Ele não tem perspectiva. Ele não tem controle, autodomínio dos seus próprios pensamentos. Seus pensamentos são desordenados. Ansiedade são como pedras nos rins. Quem já teve pedra no rim aqui? Quem já viu alguém com pedra no rim aqui? Quando você é atacado, quando você tem uma crise renal por causa de cálculo, por causa de pedras, a dor, ela começa pequena, começa com um incômodo, e aquele incômodo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega uma hora que a dor é tão grave, tão terrível, que a pessoa, ela urina, ela defeca, ela vomita de tanta dor, porque o corpo procura resolver. Então o corpo começa a chegar informações no cérebro, dizendo assim, alguma coisa você tem que fazer, corpo, então talvez seja alguma coisa que você comeu, então ele vomita. Não, você precisa fazer xixi, então faz xixi. Precisa fazer cocô, então faz cocô. E você precisa virar de lado, outro lado. Você virando do outro lado, melhora. Aí você vira do outro lado, melhora. Na verdade, a ansiedade é como se fosse cálculos, como se fosse pedras, um grão de areia no sapato. Quem está ficando ansioso com essa palavra aqui? A ansiedade é uma intranquilidade a respeito daquilo que poderia acontecer. A frase principal do ansioso é e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? O ansioso ele faz uma perspectiva unilateral, autônoma, em geral carregada de engano. E o pior de tudo, ele é levado a tomar decisões. No caso ministerial, irmãos, isso é a morte do ministério. Uma pessoa ansiosa no ministério, ela não consegue avançar. Existe um limite para o ansioso. Por quê? Porque ele até consegue as coisas, porque ele luta, porque ele trabalha, só que ele chega lá, ele destrói com as próprias mãos. É o famoso do tolo. A Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói, a sábia edifica e a tola destrói. O que é o tolo? Aquela pessoa que mete os pés pelas mãos. Existem várias expressões da nossa cultura que falam de ansiedade. Meter os pés pelas mãos, colocar a carroça. Pessoas que se precipitam em decisões baseadas em perspectivas ansiosas. Quantos aqui já compraram um carro, um automóvel, bichado, por causa que se apaixonou, logo de cara que viu o carro? Quantos aqui já fizeram isso daí?
Quantos aqui já alugaram uma casa bichada, porque se apaixonou pela casa, depois viu que a casa estava bichada? Quantos já compraram alguma coisa que depois percebeu que não precisava daquilo lá? A ansiedade é aquela sensação que muitos falam que é coisa de... mãe tem o quê? Como chama? Mãe tem... intuição. Muitos falam que é intuição de mãe. Mas não é intuição, é ansiedade. Muitas vezes a ansiedade é uma sensação de que algo ruim está para acontecer. E aí, irmãos, as enfermidades começam a surgir. Por quê? Porque a ansiedade, ela sinaliza no mundo espiritual e ela sinaliza também no mundo biológico. Uma pessoa ansiosa, ela desenvolve um problema físico que se chama perda de resistência. Uma pessoa ansiosa, ela fica sem resistência diante dos vírus, das bactérias, das células cancerígenas. Ela é tensa e, por ser tensa, sobrecarrega o sistema nervoso, sobrecarrega o sistema muscular, sobrecarrega o sistema digestivo, sobrecarrega por ser ansioso. O ansioso, ele é como se ele estivesse dizendo assim para todas as enfermidades: olha, o aeroporto está aberto para vocês pousarem. Não só para as enfermidades, mas ele abre o aeroporto para os maus negócios, para os maus casamentos, para as más decisões, para as más atitudes. O adultério, a fornicação, o roubo, todas as enfermidades escandalosas, todas têm origem na ansiedade. A rebelião, o julgamento, a violência, todas têm origem na ansiedade. Estamos falando de alguma coisa séria, sim ou não? Fala para o teu irmão assim: se você resolver esse problema na tua vida, a tua vida vai ser... Se você resolver esse problema, a sua vida vai ser suave. A ansiedade deixa a pessoa mais velha. Muitas vezes a pessoa tem 25 anos de idade, mas ela está cheia de rugas, porque o olhar da pessoa é pesado. O ansioso, ele fica velho antes do tempo. O ansioso aparenta mais idade do que ele tem. Você vê uma velhinha de 75 anos, que é suave, que é tranquila, que não tem problema de ansiedade. Você vai ver, lógico, as marcas do tempo, as ruguinhas, mas você vê um rosto bonito, um rosto iluminado. Pois o ansioso tem um rosto escurecido, um rosto tenebroso. Quando eu falo escurecido, eu não estou falando de raça, viu, irmão? Você não vai viajando aí na maionese. Aliás, rejeição é uma coisa que limita também muito nossa vida, nosso coração. Quando eu falo de rosto entenebrecido, são pessoas que enxergam tudo escuro, tudo tenebroso, tudo sem luz. Ansioso.
Fala para o teu irmão assim, não se preocupe, não se sinta inferior, porque você é ansioso, e nem se sinta superior por você não ser ansioso. A Bíblia fala de servos de Deus que passaram por momentos de ansiedade. Aliás, a Bíblia mostra todos os heróis passando por momentos de ansiedade. Abraão ficou com medo de morrer e falou que a irmã dele, que a esposa dele era irmã dele. Davi ficou ansioso porque pecou. E a Bíblia diz que, o próprio Davi diz, né? Ele confessa que quando ele pecou e não entregou esse pecado, não confessou esse pecado, não resolveu, porque o problema do ansioso é que ele fica no campo da teoria, ele não resolve as coisas. Ou quando ele resolve de uma forma equivocada. Ele diz que tem partes na Bíblia, tem um salmista, o Asaf, que diz que ele chegou a sentir picadas nos rins, começou a ter enfermidade renal. Asaf, quando ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, Salmo 73, depois você pesquisa, pode anotar aí, depois você vai pregar. Salmo 73 fala, que ele fala, sinto picadas nos meus rins, quando comecei a ver a prosperidade dos ímpios, e não existe, parece que para eles está tudo certo, parece que para eles não acontece nada de ruim, até que entrei no santuário de Deus, e aí eu vi tudo, a realidade, tal. Davi fala de picadas nos rins também. Davi fala que teve um momento que ele se calou, ele ficou encobrindo o pecado dele, e ele começou a sentir enfermidade nos próprios ossos. A Bíblia diz, ele diz que, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Fala para o teu irmão assim, ele fala assim, Davi começou a ouvir os ossos dele rangendo. Ele está falando aqui não de enfermidade física, ele está falando de enfermidade espiritual que desembocou numa enfermidade física. Quantos aqui já sentiram dor no coração, mesmo que você não é cardíaco, não tem problema de cardíaco? Quantos já sentiram dor no miocárdio mesmo? Aqui, ó, assim. E você fala assim, eu acho que eu estou tendo um problema. Quantos já sentiram isso? Foi no momento de ansiedade, momento de angústia. Eu já parei, eu já fui para o pronto-socorro, queridos. Eu já fui para o pronto-socorro, achando que eu estava tendo um ataque cardíaco. Quando eu sofri uma grande decepção com um pastor, que era meu pastor. Foi uma angústia tão grande, que eu comecei a sentir dores. Angina, comecei a sentir dores no meu coração. Coração é um músculo, né, querido? E ele bate mais forte, ele fica tenso, e você começa a sentir uma sensação ruim, palpitação. Eu acabei no pronto-socorro. Eles detectaram nada, detectaram uma pressão um pouco alta, mas fizeram eletrocardiograma, foi tudo certinho, estava tudo certo. Ele estava sofrendo dores por causa da minha angústia. Davi, ele fala num dos salmos, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, então ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram, laços do inferno me cingiram, torrentes de angústias me surpreenderam. Na angústia invoquei o nome do Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, não se sinta sozinho, todo ser humano passa por angústia. A questão é se nós vamos permanecer a nossa vida inteira debaixo de angústia. Por que eu achei importante falar sobre isso? Porque se você for curado, ou se você conseguir curar uma grande porcentagem de uma possível enfermidade, você vai se livrar de problemas físicos, você vai se livrar de problemas sociais, psicossociais, são chamados de problemas psicossociais. Você vai se livrar de vários síndromes, síndrome do pânico. Algumas pessoas têm medo de tudo. Tem uma história de uma moça que foi sequestrada, e quando foram entrevistar ela,
Perguntaram qual foi a sensação, ela disse que foi horrível, tudo, mas ela disse que o mais terrível não foi ela ter sido sequestrada, o medo dela não foi, o trauma que ela sofreu não foi tanto de ter sido forçada a ir para um lugar com a perspectiva de morrer. O grande trauma dela foi que no lugar do cativeiro que ela foi tinha aranha. E essa pessoa tinha uma ansiedade relacionada à aranha. Talvez fruto de algum trauma da infância. A ansiedade acaba cansando, esgotando, drenando as forças e vampirizando qualquer tipo de unção. Fala para o teu irmão assim: a partir de hoje, você vai continuar orando pelos enfermos. E você vai se preocupar com quem está enfermo. Você vai orar por eles. Você vai confiar que Deus vai curar eles. Mas a partir de hoje, você vai começar a lutar para que as pessoas não fiquem enfermas. Não é melhor? Nós pentecostais a gente acha legal, vamos lá, e cura o enfermo. Mas se for para prevenir não, porque isso é coisa de carnal. Não, irmãos, não é coisa de carnal, é coisa de gente sábia. Uma igreja sã, uma igreja curada, uma igreja que não fica pegando doença o tempo todo, eu estou com a imunidade baixa, agora eu peguei outra gripe, sai de uma gripe, pega outra gripe, depois pega outra gripe, saiu da gripe, agora está com dor de cabeça, saiu da dor de cabeça, agora está com dor não sei na onde, e vive cansado, vive angustiado, vive com dor. O que é isso, irmão? Enfermidade e ansiedade. Não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que não é espiritual. Não, irmãos, é simplesmente um problema que tem que ser detectado e tem que ser resolvido. E hoje vai ser resolvido, em nome de Jesus. Pastor, você vai querer resolver um problema milenar aqui para os profissionais. Então, queridos, eu creio num Deus que pode curar todo tipo de enfermidade, inclusive ansiedade. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. E aí o que o inimigo faz, sabendo disso? Sabendo que tira o ânimo, que você fica desanimado para trabalhar, para ganhar almas, para trabalhar no seu trabalho secular, para ganhar seu sustento, para multiplicar, para salvar pessoas. Então o que ele faz para tirar do jogo? Ele te lança pensamentos ansiosos. E algumas pessoas ele fala assim: eu vou ficar doente, você vai ficar doente, e a pessoa diz: eu vou ficar doente, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente. Então, e pela fé você fica doente. Você entendeu o que eu falei agora? Fala para o teu irmão assim: pela fé, uma pessoa alcança aquilo que ela declara. Porque não sei se você sabe que a fé tem poder. E quando a pessoa começa a declarar que ela vai ficar, que não vai dar certo, que vai quebrar o carro, que não vai dar certo, que eu não vou chegar em lugar nenhum, aí ela consegue aquilo que ela está falando. Por causa da ansiedade, que coloca o futuro como se fosse presente e coloca ele de uma forma negativa. O ansioso não aproveita as pequenas coisas. A pessoa ansiosa, ela não tem vista, ela não tem sensibilidade para ver as bênçãos que estão em volta dela. Hoje, eu almocei, aí o Aron estava sentado do meu lado, aí eu peguei e comecei a passar a mão na barba dele. Aron é meu filho, viu? Para quem não sabe. Vai... Às vezes tem um visitante aqui que não sabe da história, quem é o Aron, né? Esse pastor meio esquisito aí, né? Você passa a mão na barba dele, aí ele se
Se entregou. Coloquei um violinista um senhorzinho, parece meu avô, no vídeo na TV, um violinista de jazz dos anos 20. A pastora estava vindo do quarto, arrumada, bonita, cheirosa. Aí eu peguei a pastora, puxei ela e comecei a dançar com ela. O Arão ficou assim olhando e falou, fez assim, hehe. Gostoso. Pequenos momentos. O ansioso, no caso, estaria xingando, estaria apressando, porque o ansioso, ele tem um problema. Ele não fica satisfeito com a própria ansiedade. Ele procura de todas as formas contaminar as pessoas com a ansiedade dele. O ansioso, ele acha que todo mundo é lerdo. Quem se identifica? Ele não sai ao sol, ele não sai para passear, porque se for para passear, como que eu posso passear se eu não tenho dinheiro para passear? Quem disse para você que precisa de dinheiro para passear? A não ser que você não tenha as duas pernas e não tenha uma cadeira de roda. E quando ele vê alguém feliz, o ansioso, quando ele vê alguém feliz, ele fica bravo. Ele já desconfia, o que será? Está acontecendo. Porque ele não admite ver ninguém feliz, ele não admite ver ninguém se divertindo, ele não fica contente quando vê alguém curtindo a vida, ele não fica contente porque ele acha, como assim? As pessoas tinham que estar tristes como eu estou triste, as pessoas tinham que estar ansiosas como eu estou, então ele fica colocando pilha, ele fica apressando, ele fica enchendo as paciências de todo mundo, ele pesa. O ansioso é uma pessoa pesada. Ele não é? E ele tem pensamentos do tipo, o que acontece se eu não conseguir marcar essa consulta? O que vai acontecer se eu não conseguir fazer isso ou aquilo? E se minha filha não se casar? E se meu filho não conseguir se casar? Ou se minha filha conseguir casar, mas casar com um tribufu, com um mala? E se minha filha, sabe? E se eu não conseguir me casar? E se o sapo que eu estou beijando continuar sapo? E se depois que eu casar eu descobrir que a pessoa é um animal? E se? E se eu chegar naquele lugar, todo mundo me rejeitar? E se eu for naquela casa, naquela visita, as pessoas me maltratarem? Ei, Jesus. A pessoa vive como se ela estivesse na tábua do navio pirata. Aquela tábua dos... Sabe? Ela vive na tábua, esperando o momento que ela vai ser empurrada para os tubarões. Vivendo de uma forma... Acha que todo mundo vai puxar o tapete. Irmão, fala a verdade. Isso que eu estou falando é horrível, não é? Não é terrível viver dessa forma? A ansiedade e o medo são primos. Fala para o teu irmão, se a ansiedade e medo são primos, mas não são a mesma coisa. O medo é quando você vê uma ameaça, e a ansiedade é quando você imagina a ameaça. As duas coisas são uma espécie de medo.
Mas a ansiedade, ela é um medo absolutamente infundado. O medo diz assim: eita, tem uma serpente aqui nesse jardim. Eita, tem uma serpente no jardim, precisamos matar essa serpente. A ansiedade diz assim: eu não vou entrar naquele jardim porque lá pode ter uma serpente. Vocês estão vendo o grau de limitação ministerial, econômico. Os ansiosos acabam casando mal, porque casam por medo de ficar solteiros. Ansioso, dois tipos de gente que casa com gente feia: ansioso e tímido. Aqui, esse problema não existe aqui porque todo mundo aqui é bonito, ninguém é ansioso e ninguém é tímido. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma pré-ocupação. E quando você está tomado por pré-ocupação, você deixa de se ocupar. Então o ansioso, ele não é prático. Ele fica viajando, ele fica sonhando, mas um sonho que não dá em nada. Ele tem projetos, mas os projetos não chegam a lugar nenhum, porque ele não vai adiante. As frases do ansioso: vamos morrer de fome, vamos ficar sem casa, vamos ficar enfermos, vamos morrer congelados, vamos não sei o quê, vamos ser assaltados. Uma vez o camarada chegou assim: por que vocês ficam saindo de madrugada para evangelizar? Na outra igreja, eu era ministro de louvor, então pegava um coral, todo coral, eu ensaiava o coral, mas na minha cabeça, eu já tinha essa cabeça de ganhar almas, né? Então eu queria fazer alguma coisa para ganhar almas. Então eu pegava o coral e saía com eles de madrugada para cantar na porta das casas. A gente fazia um roteiro de várias casas, dos conhecidos, dos integrantes do coral, e íamos e começávamos a cantar na porta das casas. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, qualquer data era desculpa para nós fazermos isso. Só que os maridos e alguns incrédulos que eram parentes das pessoas, dos integrantes do coral, ficavam assim: pelo amor de Deus, e se vocês saírem e forem assaltados? Se for assaltado, tudo bem, vai perder. Mas e se matar? Então, queridos, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem altura, nem estatura, nem largura nos pode afastar do amor de Deus. Nada, nada, nada nos pode afastar. Jesus disse assim: a cada dia basta o seu próprio mal. Por que ele disse isso? Porque o ansioso, ele é uma pessoa presa ao passado. Ele é preso ao passado, porque ele teve experiências ruins no passado. Foi machucado, foi traído, foi traumatizado. Então, ele vive com ódio. Ele tem uma dificuldade de perdoar aquilo que aconteceu no passado. E ele trava o presente dele. Ele não vive o presente e não resolve as coisas do presente, porque ele está preso ao passado, ao que aconteceu. E se a gente for lembrar, já foi dito aqui, que o passado não existe. E nem o futuro também existe. O passado e o futuro só existem para Deus, para nós não. Para nós só existe o presente. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Jesus disse: basta o seu mal,
a cada dia o seu mal. A ansiedade rouba o entusiasmo, o sonho e a energia. E também nos coloca no futuro negativo. O ansioso, ele acha que no futuro vai acontecer tudo de ruim. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Abra sua Bíblia, agora eu vou começar a pregar. Filipenses 4, de 4 a 8. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, alegrai-vos. É uma ordem. Sejam a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, ou isto que ocupe os vossos pensamentos. Eu prefiro essa palavra, isso ocupe, guarde isso no coração. Nisso pensai, ou isso ocupe os vossos pensamentos. Eu quero que me volte aqui no versículo 5. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: seja a vossa equidade notória entre os homens, perto está o Senhor. O que ele está dizendo? Que você seja equilibrado e que esse equilíbrio, ou essa alegria, ou essa tranquilidade, ele tá dizendo, equidade está dizendo assim, essa tranquilidade, essa ausência de ansiedade, seja notória. Explica para o teu irmão aí o que é notório. Em outra tradução está assim, que a vossa equidade, que a vossa tranquilidade, que a vossa suavidade seja vista por todos, ou seja, tem que ser ostensiva. As pessoas precisam olhar para os servos de Deus, para as servas de Deus, e olhar e falar assim, uau, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa suave, vale a pena eu confiar nessa pessoa, eu vou ouvir o que ela tem para dizer, porque ela é suave, porque ela é tranquila. Por quê? Perto está o Senhor. Fala para o teu irmão assim, que todos vejam. Fala para o teu irmão assim, que todos vejam a sua tranquilidade. Fala para o teu irmão assim, sabe por quê? Dá uma olhadinha no teu lado aí. Não é para esse irmão. Olha para o lado, outro lado. Você não está vendo ele aí? Deus está perto! Deus está perto! Ele está perto! Se Ele está perto, você não precisa ser ansioso. Se você não percebeu, nós já estamos começando a aplicar agora o remedinho. E aí no versículo 6, aí ele arrebenta, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. O que é coisa alguma? O que é coisa alguma, irmão?
por nada. Pastor, e a situação financeira? Não está por nada. Fala assim, por nada. Fala assim, não fique ansioso por nada. E aí pega o quê? E se a situação estiver difícil? Faz o quê? Ora. Nossa, sério, pastor? Simples assim. Não fique ansioso. E as petições, pede para Deus. E fique já disposto a agradecer. Olha para o teu irmão assim. Pergunta assim, para o teu irmão assim. Se eu não ficar ansioso, e eu orar diante das situações, o que vai acontecer comigo? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O problema, queridos, é que ao longo da nossa vida, nós vamos nos relacionando. Fala, teu irmão assim, relacionamento. E o que acontece nos relacionamentos? Nós somos muitas vezes contaminados. É como se nós fôssemos um computador, um smartphone. Imagina um smartphone desses que aceitam vírus fácil. E aí você começa a perceber que ele começa a travar. E você faz de tudo, e você tira tudo o negócio, e ele trava. Aí o que você faz? Você pega ele e leva para um técnico, para uma pessoa que manja. Aí você dá o smartphone para a pessoa e fica olhando para ela. E aí a pessoa fala assim, não, pode deixar aí, e vem buscar tal dia que agora eu vou começar a resolver aqui. Não, mas como assim? O problema, querido, é que nós fazemos isso quando a Bíblia diz não andeis ansiosos, ou seja, deixa que eu resolvo, ou a Bíblia diz lance sobre Deus as vossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós, a gente não lança. Deixa eu explicar uma coisa, querido. Ao longo da nossa vida nós vamos nos contaminando e começa a ser instalado em nós vários aplicativos. Presta atenção. Você que não manja de computador, eu também não manjo, eu sou da década de 60, então se eu falar groselha aqui, você me dê uma licença poética, tá? Beleza? Então assim, imagina que você está sendo acometido, vários aplicativos foram instalados sem a sua autorização, você tenta tirar, que nem eu tenho um tal de negócio lá de MacKeeper, que entrou no meu grande, eu vou ter que fazer porque eu já tentei tirar aquilo lá, vou ter que levar no Parga lá para resolver, porque abre aquilo lá, vem aquilo lá, aí tem que ficar tirando toda hora. Ele quer que eu clique de qualquer jeito no negócio lá. O que acontece? O primeiro aplicativo entrou, aí você não conseguiu tirar, ele ficou lá, mas ele começa agora a sugar, ele começa agora a tomar o quê? Ocupar espaço. E ele vai ocupando espaço que você poderia estar usando para coisas que são relevantes, para coisas que são úteis, para coisas que são produtivas, mas ele está ocupando espaço. São pensamentos, são aplicativos absolutamente inúteis. Fala o termo assim, pensamentos inúteis, improdutivos, malignos, enfermos. Só que chega uma hora que a pessoa começa a ser travada. A vida dela fica travada, ela não consegue pensar direito, ela não consegue produzir, ela não consegue ir para frente, ela não consegue nem orar direito, porque a nossa mente é como realmente um computador. Na verdade, o computador é como a nossa mente. Todo computador, toda computação, ela foi copiada
do sistema mental. Porque Deus criou o sistema mental. Então, toda vez que os cientistas eles vão criando alguma coisa nova, sempre é tendo nós como perspectiva. Nós temos, irmãos, nós somos pessoas que guardamos uma quantidade de informações. Algumas informações são informações ruins e outras são informações boas. Qual o problema do ansioso? Ele fica pegando as informações ruins e trazendo à tona, e ele começa a agir baseado nas informações ruins. São as atitudes limitadoras. Coloca no texto de novo, versículo 8, querido. Versículo 8. E aí, irmãos, qual é a proposta que eu estou fazendo para vocês nessa noite, tarde? Pastor, como que eu faço para não ser ansioso? Então, você precisa aprender a administrar os teus pensamentos, a gerenciar os teus pensamentos, a submeter os seus pensamentos à sabedoria de Deus, ao discernimento do Espírito Santo, e você começar a tratar os seus pensamentos com o devido cuidado que os seus pensamentos devem ser tratados. Todo pensamento, eu falei isso para o Aaron hoje, ontem eu falei isso para ele. Todo pensamento que te cai à mente, você não pode deixar para lá. Nem os pensamentos ruins, nem os bons. Muitas vezes vem um pensamento bom na tua cabeça, e esse pensamento bom é para você desenvolver um projeto maravilhoso, que vai salvar a tua vida financeira, que vai salvar a tua vida ministerial, que vai salvar a vida de pessoas, que vai resolver o problema da humanidade, talvez uma ideia que vai resolver o problema da humanidade inteira. Imagina os cientistas quando veio o pensamento, eu acho que se eu unir isso aqui com isso daqui e anular essa bactéria, eu posso fazer não sei o quê, um remédio que vai curar a infecção. E se esse pensamento caísse na cabeça desse cientista, e ele não levasse em consideração e continuasse na sua vida medíocre, na sua vida normal, fazendo as coisas e pensando que o vizinho jogou um pedaço de bloco dentro do quintal dele. Então os pensamentos bons precisam ser administrados. Mas como eu estou falando aqui de ansiedade, então nós vamos lá, os pensamentos ruins precisam ser analisados. Então eu quero que você tenha 3 atitudes, fala para o teu irmão, 3 atitudes com os pensamentos. Primeira coisa, duvide. Fala para o teu irmão assim, duvide do seu pensamento. Ele é real? Que nem eu falei assim, o irmão lá do outro lado da rua está falando mal de mim. É um pensamento que me veio. Sim ou não? E aí o que eu tenho que perguntar? Para mim mesmo e para o meu pensamento. Ô pensamento, você é real? Tem cabimento isso daí? Você não está ficando doido não, rapaz? Que pensamento é esse? Fala para o teu irmão assim, fala para o teu irmão bem assim, voz de profeta. Você não pode evitar que os pensamentos... Não, vamos lá. Você não pode evitar que um pássaro pouse na tua cabeça. Mas você pode evitar que ele faça ninho. Mais velho do que andar em pé essa frase. Então, vem o pensamento, ninguém gosta de mim. Se eu for lá, não vão me aceitar. Se eu abrir mais uma célula, eu vou fracassar novamente. Então, esse pensamento veio da onde? De Deus? Do Espírito Santo? Foi o Espírito Santo? Não, irmãos. Esse pensamento veio do inferno. Baseado em quê? Baseado no que a Bíblia diz a respeito do que é viver com Deus. Amém? Então, duvide. Segunda coisa que você tem que fazer com o seu pensamento, critique. Tudo bem,
eu analisei e vi que isso é real, está acontecendo mesmo. E qual é a crítica que você tem que fazer? Esse pensamento, isso que eu estou pensando, tem a dimensão que eu estou achando que tem? Eu sou pastor há muitos anos, trabalho aconselhando pessoas. E 99% das pessoas que vêm conversar comigo e vêm contar um problema, 99%, ou o problema era inexistente, ou ele estava sendo superdimensionado. Ou era a coisa estava sendo contada de uma forma muito maior do que realmente o problema é. Duvide, critique. Em terceiro lugar, determine o que vai ser feito. Simples assim. Olhou, é real, não é real. Acabou já, morreu. É real. Tudo bem, que dimensão tem esse problema? Até que ponto ele está acontecendo mesmo? Qual o grau de gravidade e de influência e de periculosidade que aquele problema tem? Analisou, criticou, fez análise, agora o que eu vou fazer? E vai, resolve. Pastor, e se não tiver resolução, se não der para fazer nada? Então ora, meu irmão. E se der para fazer alguma coisa, ore e faça alguma coisa, mas sempre ore. Em tudo sejam colocadas diante de vocês através de orações. O texto do começo diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma, por nada. Diz, o texto, ele está num tempo chamado tempo contínuo presente, que é, não fique sendo inquietados, ou não sejam ansiosos. Ainda não é esse texto ainda, é o primeiro. Não sejam, não continuem. Mas o mais interessante é a forma presente contínua e imperativa. Ele está dando uma ordem para não ser ansioso, para não ficar ansioso por causa de nada. Irmãos, fala para o teu irmão assim: uma ordem dada por um apóstolo é uma ordem apostólica. E uma ordem apostólica tem que ser obedecida, considerada e obedecida. Ele está dizendo: não andeis ansiosos, ou não fiquem ansiosos, não tenham esse estilo de vida ansioso, por coisa alguma. Fala para o teu irmão assim: sinto te dizer, ficar ansioso é desobedecer, e desobedecer é o quê? Pecado. Tudo bem, todo mundo peca? Peca. Todo mundo peca? Peca. Mas a Bíblia diz para nós não pecarmos, porque todo pecado tem como salário a morte. Toda vez que você peca, você está contribuindo para a morte de uma área da tua vida. Então, andar ansioso, meu Deus do céu, essa hora aquele menino que não veio, e o que vai acontecer? E se acontecer? E se for assaltado? E se lá? E se morrer de fome? E se perder o emprego? E se não sei o que lá? E se eu for enganado? Então, tudo isso é pensamento ansioso, e o apóstolo Paulo está dizendo para não ser ansioso por coisa nenhuma. Eu quero que o pessoal da mídia pega Lucas 12:32. Aliás, eu postei esse texto. Fala para o teu irmão assim: recebe essa palavra simples. Irmãos, as melhores palavras são as simples. Isso aqui é Jesus falando, queridos. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Vamos lá. Por quê? Por quê? Por que não devemos andar ansiosos? Pastor, o que você me diz aí que eu posso me basear, levar na minha vida, no meu dia a dia? Como que eu posso sair dessa igreja hoje, sair desse lugar aqui tranquilo, depois do Senhor falar da gravidade desse problema? Então, queridos, porque Jesus disse para nós não termos medo e nos chamou de pequeno rebanho. Fala assim para o seu irmão assim: você é pequenininho, você é frágil, você é vulnerável, só que você tem um pastor e você tem um pai que não é pequenininho, não é frágil e não é vulnerável. Por que eu não vou temer? Calma. Por que eu não vou temer? Por que não devemos temer? Em primeiro lugar, querido, porque esse pai, esse pastor é grande. Fala para o teu irmão assim: ele é grande. Ele é soberano. Ele é forte. E ele está no controle. Quem deu essa promessa foi o pai. E vocês perceberam que ele usa... Deus está se chamando de duas coisas aqui. Ele está se identificando como duas coisas. Vamos ver se você consegue analisar. Deus está se identificando aqui como quem? Pastor e pai. Então ele falou assim: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor. Ou seja, eu cuido. Ou seja, não precisa ficar ansioso. Ou seja, não precisa ficar preocupado. Ou seja, não precisa ficar doente. Ou seja, não precisa ficar com medo, porque eu sou o pastor. Aí ele falou assim: mas será que eles vão entender direito esse negócio de pastor? Então vamos falar, porque eu sou o pai de vocês. Então ele falou de uma característica ministerial, mas ele falou de uma coisa de relacionamento íntimo e de alguém que ama incondicionalmente, porque pai ama. Não temas, porque eu sou o teu pai. Não fique ansioso, porque eu sou o teu pai. Não fique ansioso, porque eu sou o teu pai. Teu pai está perto. Perto está o Senhor daqueles que o amam, daqueles que o temem. Perto está o Senhor daqueles que são filhos. Perto. Ele está perto. Então, não precisa ter medo, porque Ele é teu pai, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, e porque Deus te ama. Não, peraí, Deus te ama. Deus te ama. Olha, vamos lá, vou tentar de novo, pelo amor de Deus. Não é para você ter medo, nem é para ficar ansioso. Por quê? Porque Ele é nosso pai e nosso pastor. Fechou. Segundo, porque Ele é grande, forte, soberano. Em terceiro lugar, porque esse Deus grande, forte, soberano, que é seu pai, te ama. Dá ou não dá vontade de fazer isso que eu fiz agora? Vamos tentar de novo, vamos lá de novo. Porque eu não preciso andar ansioso. Por quê? Porque Ele é soberano, porque Ele é grande, porque Ele é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, porque Ele é grande, porque Ele é meu pai, porque Ele é meu pastor, Ele tem incumbência de me guardar, me cuidar, e o principal, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, pega esse amor, Ele te ama.
Ele te ama e tem o melhor, o melhor, o melhor. Fala pro teu irmão assim: você fica mais bonito quando você tira a ansiedade dessa sua testa daí. Tem duas coisas que faz a cara da pessoa ficar feia: ansiedade e sapato apertado. Ontem eu fui num casamento, foi uma bênção o casamento que fui ontem. Porque as madrinhas ficavam todas sentadas. Eu falei assim: que ideia genial isso, ótimo. Porque a pior coisa, irmão, você vê aquelas madrinhas com sapato novo que só testou na hora que estava indo para a festa. Aí fica assim. Aquela cara, né? Tem gente que tem uma cara assim o tempo todo assim. O tempo todo assim. Aliás, viu, líder? Viu, você que é líder? Se você tem discípulo que fica com a cara fechada, amarrado o tempo todo, começa a falar assim: ô querido, desfaz isso daí, meu. Se joga nos braços do Pai. Ele é bom, Ele é soberano, Ele é lindo e Ele te ama. Eu estava falando dos aplicativos e não dei prosseguimento, né, dos aplicativos, né? Eu vou mudando de assunto assim. Os aplicativos, queridos, eles tomam espaço. O que acontece? Trava tudo. E aí o que Deus fala para a gente fazer? Aí pode pôr aquele texto lá, querido. Aqui lá o versículo 8 de Filipenses 4. E aí você manda embora, lança sobre Deus todas as ansiedades, todos os pensamentos ruins, e coloca no lugar esses aplicativos. Aí vamos instalar, irmãos? Vamos lá? Vamos lá, faz assim, ó. Pega no teclado do teu coração, vai lá, tecla lá. Vamos todos juntos? Quantos irmãos? Vamos lá. Vamos começar desde o tudo, tá? Vamos lá. Tudo que é verdadeiro. Aí dá o clique. Vamos lá. 1, 2, 3. Honesto. 1, 2, 3 e. Tudo que é honesto. Vai lá. Entrou. Tudo que é justo. Vamos lá. Tudo que é justo. Esse demorou mais porque tem mais informações. Tudo que é puro. 1, 2, 3 e. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa. Vamos lá. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, diz assim: virtude. Diz assim: louvor. Agora, direto. Isso esteja ocupando os vossos pensamentos. Quando vier um ataque de vírus de mentira, o aplicativo verdade vai ser usado. Quando vier a desonestidade querer te dar ansiedade para você roubar, para você fazer coisas e conseguir coisas antes do tempo, o aplicativo honestidade vai entrar em atividade. Toda vez que você for injustiçado, a justiça do que é justo vai ser colocada em prática. A impureza vai ser arrancada, a falta de amor e tudo que é de má fama vai ser arrancado da tua vida, e haverá virtude e louvor e honra e glória de filho de rei, de filho de Deus,
de abençoado, de profeta, de sacerdote e reis. Eu vou contar uma historinha, depois nós vamos partir para a ministração. Tinha um homem que era um cirurgião, especializado em joelho, especializado em reconstrução de joelhos. Ele trabalhava também bastante com atletas. E um dia o filho desse cirurgião, um menino, garotinho, bem pequeno, sofreu um acidente num jogo que ele estava jogando. E o pai foi e analisou, e fez um exame no joelho do menino. E como excelente profissional, ele deu o diagnóstico. Ele viu que o joelho do menino estava intacto, estava perfeito. Ele tinha levado uma pancada, machucou a parte mais externa, a pele. E o menino, ele chegou para o menino e falou assim: fique tranquilo, não se preocupe, porque você pode jogar, no próximo jogo você pode jogar à vontade, porque o seu joelho não aconteceu nada. Ele disse: pai, mas está doendo o meu joelho. Aí o pai falou assim: filho, pode ficar tranquilo, porque o seu joelho não aconteceu nada, isso é uma dor externa. Pai, eu não vou jogar, desculpa. Aí o pai falou assim: não vai jogar? Então tá bom, vamos fazer assim. Amanhã você vai comigo para a clínica. Tá bom. Ele nunca tinha feito isso com o filho. Ele pegou o filho e levou para a clínica. Nesse dia, para o hospital, nesse dia ele tinha uma cirurgia. E ele falou para o menino: eu vou fazer uma cirurgia no joelho de um atleta. E eu vou fazer os ligamentos, e você vai poder entrar na sala de cirurgia. Você sabe que qualquer pessoa pode entrar numa sala de cirurgia. Não necessariamente precisa ser médico. Lógico que tem que passar por todo o processo de asepsia, tudo. Tanto é que você vê os maridos, vão ver as esposas, mesmo que for cesárea, não tem? Bom, e o menino foi preparado, tudo, ficou longe, assistindo o pai fazendo uma cirurgia extremamente complexa. E o pai religou os ligamentos, colocou a rótula no lugar, colocou lá uma cabeça de titânio e tal, e o menino ficou olhando e só admirando, disse: uau, uau. Terminou aquela cirurgia, o menino se lavou, todo mundo e tal, e ele foi para o carro, ele foi levar o menino de volta, foram voltando para casa. O menino sentou e ficou olhando assim para o pai. E ele disse assim: pai, posso dizer uma coisa? O pai disse: pode. Ele falou assim: realmente eu posso jogar a bola amanhã. E o pai disse: por que você está dizendo isso? Eu falei assim: porque agora eu sei quem é o Senhor. Sabe, queridos, a nossa ansiedade, ela é uma atitude eu preciso tomar muito cuidado para dizer algumas coisas, porque pode ofender. Mas não dá para fugir. A ansiedade, queridos, é uma atitude que jamais deveria ser encarada por nós como uma atitude normal. Apesar dela ser comum, apesar dela ser muito difundida, todo mundo ela jamais deveria ser encarada como uma coisa: é só uma ansiedade que eu estou tendo. Porque por trás dessa ansiedade está demonstrando uma absoluta falta de conhecimento a respeito do cirurgião.
Quando você está ansioso em relação à tua vida, mesmo Deus falando, não andeis ansiosos. Quando você fica ansiosa diante da vida, mesmo Ele dizendo, lance sobre mim toda a sua ansiedade, pois eu tenho cuidado de você. Quando Ele diz assim, tudo que é de boa fama, tudo que é de louvor, tudo que é de justo, que ocupe os pensamentos, e tire esses pensamentos ansiosos, e você não faz isso que está sendo declarado aqui, isso é uma sinalização muito grave, querido, de que você não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus não consegue servi-lo, e quem não conhece a Deus não consegue adorá-lo, não consegue segui-lo. Seguir a Deus necessariamente exige conhecimento de Deus. Ninguém pode seguir aquilo que não conhece. Você entende o que está sendo falado aqui, querido? Se você não conhecer Deus, e como pastor que eu conheço Deus? Através do que Ele revelou a respeito dEle mesmo. Ele é soberano, Ele é pastor, Ele é pai, e Ele te ama. Só isso, queridos, devia ser suficiente para jamais nós andarmos ansiosos. Muitas decisões equivocadas que você já tomou na vida foi por causa da ansiedade. Decisões de fazer e decisões de não fazer são decisões muitas vezes baseadas no medo e na ansiedade. Toda vez que eu estou para tomar uma decisão, e aliás, se tem uma coisa que um pastor faz todos os dias é tomar decisões, e algumas muito grandes, graves, que envolve tantas coisas. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que analisar se eu estou debaixo de alguma pressão, ou de pessoas que me rodeiam, porque as pessoas são ansiosas, e muitas vezes elas tentam transferir essa ansiedade para a gente. Você que tem filhos, você que tem discípulos, você que cuida de pessoas, saiba que muitas vezes eles vêm e procuram te contaminar com a sua própria ansiedade. E você precisa ter essa tranquilidade de analisar e dizer, não, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é ansiedade, isso daqui é um alerta. Porque as pessoas elas vêm e falam assim, olha, o problema da igreja é isso daqui. Tem gente que fala assim, olha, pastor, uma vez uma irmã me chamou num canto e falou assim, está tudo errado. Eu falei assim, não, irmão, peraí. Como assim? Tudo mesmo? Tudo errado, assim, tudo? Não, a gente não fez nada certo. As canções que nós cantamos, os textos que nós lemos, os abraços que nós demos, as pessoas que nós evangelizamos, tudo errado. Porque essa irmã ela tinha ido num congresso e ela teve uma revelação lá que tinha algumas coisas que precisavam mudar na igreja. Só que as pessoas chegam para nós e falam assim, ó, seguinte, está tudo errado. E aí não dá, né, querido? Só se você é o tipo da pessoa ansiosa, você fala assim, ai meu Deus, está tudo errado mesmo. Então, ou você é aquela tipo da pessoa prepotente, fala assim, não tem nada a ver, isso é bobagem. Não, querido. É olhar e dimensionar as coisas. A ordem é, não andeis ansiosos. A ansiedade, ela muitas vezes se disfarça através de indolência e de... também não vou fazer nada, também vou ficar aqui só olhando para ver o que é que vai dar. Isso é ansiedade também. É uma forma de sair fora de uma situação e deixar que ela se resolva, para não se envolver, para não sentir, porque a ansiedade machuca, a ansiedade dói. Algumas pessoas fazem isso. Sai fora para não ver o que está acontecendo. Eu e a pastora Carmen, nós já passamos por muitas coisas, queridos. Muitos dramas que nós passamos juntos, hoje servem como vacina, né, amor? O que é vacina? Vacina é a própria enfermidade enfraquecida e aplicada na pessoa. Então, muitas vezes, tudo que nós passamos hoje serve como vacina.
Então, quando chega alguém e fala, por quê? Então a gente já sabe, absorve, fala, não, nós já passamos. Uma vez eu entrei aqui nesse salão, tinha caído uma tempestade, foi uma coisa muito grave, caiu árvore, foi um negócio horrível. Eu cheguei aqui, irmãos, aqui eram telhados daqueles translúcidos, e estava jorrando água para todo lado. Quando eu cheguei, tinha uns irmãos assim, com um olhar de pânico. Tinha um rio aqui, um rio de água marrom correndo aqui, ó. Ele passava assim, um rio que sai do trono, né? Nada a ver, né? Assim as pessoas. Na hora que eu cheguei, foi tudo em volta de mim, assim. Pastor, e agora? Agora imagina, irmãos, se eu sou... Eu olhei assim, falei, eu vi aquela situação, eu já tinha passado aquela situação em outra igreja. Eu falei assim, o que nós vamos fazer? O que eu vim fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Vamos fazer o culto. Eu falei, então, nós vamos fazer um culto. Mas debaixo de água. Ou em cima da água. Passamos uns rodos, mas não adiantou nada, continuou rodando, né? Aí começamos, o pessoal da adoração, e caiu o disjuntor, puf, caiu a luz, puf. Aí uma hora manteve. Aí, puf, caiu de novo. Aí ligamos direto uma caixinha que tinha uma caixa meio grande, ligamos um violãozinho, uma guitarra, e fizemos adoração. Naquela noite teve adoração, naquela noite teve palavra, naquele dia teve honra ao Deus que não pode deixar de ser adorado em hipótese alguma, em momento nenhum, por nenhum motivo. Não existe justificativa para não servir a Deus, para não buscar a Deus, para não cumprir a grande comissão, muito menos deixar de cultuá-lo. Nenhum tipo de problema, nenhuma ansiedade. Eu queria chamar aqui todas as pessoas que reconhecem que nosso Deus é o cirurgião de joelho, que nosso Deus é especialista em curar a ansiedade.